primeiro grupo de teatro de Serra Negra pode ser mais antigo do que imaginamos. O único documento encontrado trata de uma apresentação do Grupo Dramático 18 de agosto, em 1907. Porém, isso não significa que ele estava surgindo ou encerrando suas apresentações naquele ano. O que deixa a incerteza. Quando ele começou e até que ano se manteve atuante? O grupo seguinte surge em 1920 e permanece com apresentações até o ano de 1938. Trata-se do Grupo Dramático Luso-Brasileiro. Depois dele, a cidade recebeu influências dos circos-teatros de 1941 a 1960 e do Cassino de Serra Negra, de 42 a 46. Naquele ano, com o encerramento das atividades do cassino, surge o Grupo Recreativo e Cultural 15 de Novembro, que permanece atuante até 1950. 10 anos depois, surge a encenação do auto religioso A Paixão de Cristo, que se mantém como tradição até os dias de hoje, com apresentações anuais. Neste momento, precisamos fazer uma homenagem ao ilustre morador Ronald Golias, que durante muito tempo circulou com sua alegria e gentileza pelas ruas de nossa cidade. Sua presença era inspiradora e acolhedora. As décadas de 60 e 70 são marcadas por musicais e pequenas apresentações do educandário Nossa Senhora Aparecida e pelo grupo Juventude Unida Serrana, grupo ligado à Igreja Católica. Em 2 de julho de 1986, a Prefeitura, através do Sr. Alcebiades Félix, um apaixonado pelo teatro, inicia uma oficina de teatro criativo com o oficineiro Hélio Simon. Já a década de 80 inicia com musicais encenados pelo Colégio Reino, provavelmente uma herança das apresentações do Cassino de Serra Negra e do Educandário. Bom, eu comecei muito cedo, em 88, na escola, com o Oscar, né? E daí para frente a gente fez vários projetos junto, muito projeto junto. O teatro para mim foi muito importante na minha vida, não só na parte do teatro, na vida mesmo, que me ensinou a lidar, a conversar melhor com as pessoas, a entender melhor as pessoas, a melhorar a mim mesmo e a melhorar as outras pessoas também. Isso foi muito bacana para mim na minha vida, por isso que eu me apaixonei muito pelo teatro. A primeira, não tem como esquecer, né, uma peça que marcou muito a minha vida, chamada Maracujá em Flor. Foi uma peça muito bacana que a gente fez com muito carinho, que retratava um pouco a história de um caipira, e essa peça me deu muita alegria que a gente conseguiu participar de um festival de teatro do estado de São Paulo e eu tive a honra de ser premiado como melhor ator. Depois a gente teve várias produções, outra que marcou foi Casamos e Agora, também foi uma peça que marcou bastante. Foi um sucesso essa peça aí. E por último, lógico, não posso esquecer A Paixão de Cristo, né, que é uma história marcante e que até hoje a gente vem trabalhando ela todo ano, a gente apresenta A Paixão de Cristo na cidade e é um sucesso também, é muito legal. O teatro foi muito marcante, né, não tenho o que falar, fez muita coisa boa para mim na minha vida, como eu falei. Ele me ajudou muito, mesmo não só na vida pessoal, como na profissional também. Então eu tenho muito a agradecer ao teatro. Em 30 de maio de 1987, surge o Grupo Experimental Teatrai de Serra Negra, uma continuação da Oficina de Teatro Criativo, porém como grupo de teatro. Com o afastamento do oficineiro Hélio Simon, o grupo de teatro segue sua formação com os diretores Beni Silva e Marcos Brito até o final dos anos 80. Em 1990, o Grupo Experimental Teatrai de Serra Negra encerra suas atividades no primeiro Festeatro e abre as portas para uma nova geração de atores. Comecei no teatro em 1990, 89, 90. Foi uma das
a primeira turma aqui em Serra Negra, mudou muito a minha vida. Eu era uma pessoa muito introvertida, não conversava, não interagia com ninguém. Aí nas oficinas, aí você começa a interagir, conversar, os exercícios, aí você vai perdendo a intimidade, a timidez, né? Dessa forma, no dia 27 de março de 1990, surgia a Companhia de Teatro Tragos Bode de Serra Negra, que atuou em diversas ações, performances temáticas, espetáculos e oficinas até o final dos anos 90. O teatro é uma ferramenta de transformação. Depois que eu fui para São Paulo para estudar, primeiro eu fiz locução comercial e acabei indo para o jornalismo. E o teatro foi fundamental, uma ferramenta, né, de desinibição, de capacidade de falar com o público, né, de se comunicar de maneira correta com as pessoas. Então o teatro me ajudou muito, né, para eu me desenvolver na minha profissão. Né? Hoje eu trabalho com administração, trabalho com voo livre, faço outra coisa, né? Mas o teatro me serviu para a vida, né? Para eu ser uma pessoa melhor, mas principalmente para ter essa desenvoltura de conversar com pessoas em público através de uma câmera. Então foi sensacional. É o que eu digo, teatro é ferramenta de transformação. O teatro chegou a mim, não vou saber falar. Eu acho que tinha que chegar para mim, né, o teatro. Eu acho que o teatro tinha que fazer parte da minha vida. E eu fui crescendo muito com o grupo, fui crescendo muito como pessoa. Meu sonho era fazer teatro. O teatro ele veio só para fazer com que profissionalmente hoje eu seja quem eu sou. E eu trabalho muito com crianças, sempre trabalhei com jovens e tudo mais. E estou sempre querendo colocar teatro no dia a dia, na escola, pensa em alguma coisa diferente, teatro. Contação de história que eu já fiz em sala de aula, em escola, na época com o Oscar. Era muito gostoso. A gente fez aquele teatro itinerante, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Eu era o grilo falante, trilha fantasma, saltimbancos, que depois eu montei saltimbancos na escola, que foi assim, nossa, sensacional. A gente foi muito família, né, assim, então o meu primo participava, minha irmã participava, eu lembro muito do Luiz Carlos, eu lembro da Mari Carmen, eu lembro da Marcela, da Roberta, do Leandro. Nossa, muita gente, agora não tá vindo o nome, a Bruna, enfim, bastante gente. Que a gente não tem mais tanto contato, né? Só a minha família, o que já era família, né? Mas sempre que a gente se vê, é aquele carinho, né? Aquele respeito, né? A lembrança. E aqui, novamente, cabe uma homenagem agora para Dorothy Lenner, importante atriz e bailarina ligada ao início da história da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, a USP, ao TBC, a Fundação de Teatro de Arena de São Paulo e a difusão do Butô no Brasil. Nos anos 80 e 90, ela inicia suas atividades com o Centro Cultural Biquinha dos Artistas. Na mesma década, o Colégio Libre Vivere. Meu nome é Breno Mendes Simões Beghini e recentemente eu me batizei de Breno Floris. A primeira peça a gente nunca esquece. Foi O Pequeno Imperador, de autoria do Atílio Bari, que hoje é apresentador na TV Cultura do programa Persona em Foco, e foi na escola aos 13 anos. Um outro espetáculo que me marcou muito também foi Sonho de uma Noite de Verão, com direção do Oscar Brolesi, na praça principal no ano de 2001.
2008, no início de 2008, em janeiro de 2008, no verão de 2008. Só que tem um espetáculo que me fez querer ser aquilo, me fez querer fazer teatro, me fez querer ser ator, que foi o Inspetor Geral, ensinado no Sesc em Campinas pelo Grupo Galpão em 2006. O teatro representa para mim a minha existência. O teatro justifica a minha existência atualmente, porque foi descoberto muito jovem e talvez tenha sido me apresentado o teatro na escola e depois isso foi sendo reforçado ao longo da minha vida. E é algo que, como um filho, né? Não dá para pensar viver sem mais. Porque agora eu o tenho e ele me tem. É uma reciprocidade, eu sinto cada vez mais uma reciprocidade, um acolhimento. E o Serra Negra Esporte Clube iniciam suas oficinas e montagens de teatro e a atriz e musicista Nina Leiner desenvolve oficinas de teatro na Talento Oficina de Artes. A Serra Negra dos anos 90 também foi palco de muita alegria com os palhaços Cotonete e Algodão, interpretados por atores locais, e a chegada da Caravana Cultural Paulista, organizada pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que durante alguns meses criou um intercâmbio de apresentações teatrais. Já no final dos anos 90, surgem algumas manifestações interessantes, como a Companhia Celebração, o Grupo de Teatro Essência, o Grupo de Teatro do Parque Fonte São Luís, montagens de teatro em igrejas evangélicas e centro espíritas, e o Festival de Teatro de Serra Negra, com edições anuais de 1997 a 2000. Na virada da década, surgem montagens teatrais em escolas estaduais de forma independente, organizadas pelos professores e diretores dos colégios. Ainda em 1999, surgia a Itiruna Arte Teatro Oficina, que inicialmente atuava na Escola Talento Oficina de Artes e depois passou para um galpão da família Esquiavo, localizado no Campo do Sete. A companhia desenvolveu oficinas e trabalhos denominados como Projeto de Comédia dell'Arte, Projeto Expressão Corporal e Mímica, Projeto Andarilho, Projeto com Contadores de Histórias, Arca Mágica, Segundos Socorros com Doutores da Alegria, Projeto Temático para Receptivo Hoteleiro, A Paixão de Cristo ao Vivo e muitos outros. O que eu posso dizer assim, na minha adolescência o teatro para mim foi um divisor de águas, posso dizer, né? Aqueles problemas que você traz da infância, de socializar com as pessoas, de interagir com as pessoas, na adolescência eles acabam aflorando mais. E o teatro para mim foi isso, ele me deu uma segurança maior em me socializar com as pessoas, também um conhecimento interno também, né? Posso dizer assim, você ter uma reflexão social, de entender como são as outras pessoas, porque você estuda, né, tanto expressões corporais, expressões vocais, então você acaba entendendo, e quando você tem contato com literatura, obras, por mais que seja uma comédia, você acaba interagindo com o social, com o todo, né, naquela interação. Eu acredito que em si seria isso de uma maneira sucinta, né? Não participei de muitas peças, mas as que eu participei já tiveram um impacto muito grande. A que eu tenho mais recordação foi da Comédia dell'Arte, onde a gente atuava em improviso. Então, você atuar em improviso te traz uma confiança, né? Aflora essa confiança. A pessoa que ela é retraída, né, quando ela tem que projetar a voz, ninguém projeta a sua voz se não tiver confiança para fazê-lo, né? Então, o teatro foi isso, né? Ele te traz essa confiança, né? As técnicas de encenação
Hoje eu estou em Serra Negra, já trabalhei na hotelaria, trabalhei em restaurantes, empresário, advogado. Então, tudo isso veio, essa carga, essa bagagem me ajudou muito a ser o que eu sou, a conseguir interagir com as pessoas de uma maneira melhor. Uma fase muito gostosa, uma lembrança muito boa que eu tenho, uma saudade muito grande de todas as pessoas que passaram, né, pelo teatro junto comigo. Eu participei do Prometeu Acorrentado, foi uma peça muito legal de se fazer, era grega, né? E do Saltimbancos. Saltimbancos, na verdade, foi assim sensacional a experiência, né? É uma peça assim que eu levo para a vida e acho que se eu começar a cantar aqui, eu lembro de todas as canções. Se eu falar que eu lembro exatamente a data que ele veio até mim, assim, eu não consigo lembrar. Eu lembro de estar lá. Participei de uma bancada seletiva e aí, assim, nunca tinha feito teatro na vida, nada, nada. E eu fui lá e fiz uma cena de Shakespeare, sem saber absolutamente nada. E só de estar em contato com Shakespeare foi apaixonante. Olha, ele veio, ou eu fui até ele, numa fase muito importante da minha vida. Uma fase de transformação. Eu tinha 18 para 19 anos, acho que eu tinha 18 anos quando eu comecei. E é uma fase bem complicada, né, onde a gente está saindo da adolescência para a fase adulta, trabalhar, morar sozinha, conhecer o mundo. Ele mudou a minha forma de ver a vida. Ele me abriu portas assim inimagináveis dentro de mim mesma, para explorar o mundo e para viver da melhor forma possível. É isso que eu sinto que ele trouxe para mim. Ele me trouxe uma base de vida. E eu lembro que com 19 anos, eu tenho escrito isso, foi em 2006. Em maio de 2006 eu escrevi assim, aleatório. Que eu não... Eu cheguei num ponto que eu estava frustrada por saber que eu não sabia de tudo. E eu tinha dúvida se um dia eu chegaria a ser artista. E nesse mesmo texto eu escrevo que sem saber que nós já somos artistas. Todos somos artistas. E o teatro ajuda a desenvolver esse nosso lado artístico, que a gente pode levar para a vida toda, no trato com as pessoas, nas situações do cotidiano, nos conflitos. Eu conheci o teatro por meio da Paixão de Cristo. Eu assisti uma encenação, eu tenho ainda um grande amigo meu, só que a gente tinha mais contato no tempo junto, e nós resolvemos juntos, eu vou até citar o nome dele, o Edberg, lembra do Ed com certeza, e nós resolvemos começar a fazer o teatro juntos por causa da encenação da Paixão de Cristo. Nós ficamos assim, jovens, 12, 13 anos, nós vimos uma grande possibilidade, de fato era. Tanto é que eu não segui para o caminho do teatro, das artes cênicas, mas o teatro me ajuda no dia a dia, até hoje, em todos os relacionamentos. A maior transformação foi que eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Desde sempre eu tenho dificuldade em conversar e prolongar as conversas. A partir do teatro, eu consegui colocar não superar, mas colocar de lado isso para poder estar fazendo uma filmagem como essa aqui, por exemplo, estar atuando no meu serviço que é diretamente com a palavra. Então, assim, não que eu tenha deixado de ser uma pessoa introvertida, mas eu aprendi por meio do laboratório do teatro a lidar com essa personalidade sem acabar com ela, manter ela de lado para que eu possa conversar como estou fazendo aqui agora. Foram muitas peças, assim, não todas atuando em si, mas a gente como órgão no teatro, nós tínhamos muita participação no som, então eu tenho várias, mas eu acho que uma das que mais me marcaram foi o Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Que peça sensacional, eu lembro assim todo o enredo, toda a peça em si, eu fiz um personagem que ele fazia parte de um grupo de teatro dentro da peça de teatro. E essa jogada do Shakespeare foi fantástica. Teve os Saltimbancos, que eu lembro que foi assim, muito marcante para mim. A atuação dos mímicos, que tinha o Ed e o Sérgio, atuavam, eu ajudava eles mais por trás, mas eu também adorava ver o serviço deles. E a própria Paixão de Cristo, né? Que foi assim, a motivação pela qual eu comecei. E por um acaso foi a última peça que eu atuei no teatro e foi assim um desfecho excepcional.
verdade, fui eu que cheguei até o teatro para poder me desinibir, porque eu era muito tímida, eu tinha muita dificuldade em me expressar socialmente. As pessoas é que vinham até mim e foi por incentivo da minha mãe. Representa muita coisa, principalmente em termos de cultura, arte, representatividade. Eu me encontrei, é uma terapia. Eu amo fazer teatro, eu amo assistir peças de teatro. Eu acho muito importante inserir essa forma de cultura em qualquer lugar. E tem lugares que precisa, porque tem lugares que não possuem estrutura para ter um teatro. Uma peça que eu gostei muito de fazer foi Imagine Se Fosse Assim, que era sobre o descobrimento do Brasil ao contrário, ato falho, descobrimento de Portugal. Se fosse o contrário, os indígenas indo para Portugal descobriu Portugal. E eu acho que o teatro tem bastante futuro em Serra Negra, né? É uma cidade que está em expansão e precisamos divulgar mais essa cultura do teatro em Serra Negra. Em 2009 surgia a Companhia Arte com Alegria, com projetos específicos em receptivo hoteleiro, festas temáticas, Doutores da Alegria e a Paixão de Cristo ao vivo. Atualmente, permanecem no cenário cênico da cidade Itiruna Arte Teatro Oficina, Arte com Alegria, Breno Floris com projetos como ator, diretor e produtor de teatro, o Colégio Liberi Vivere, Serra Negra Esporte Clube e a Prefeitura de Serra Negra, que oferece oficinas livres e gratuitas de teatro para crianças, adolescentes, jovens e adultos. E é claro, é importante citar que nossa história em teatro registra duas indicações memoráveis: Ronald Golias e Dorothy Lehner, artistas de reconhecido valor nacional e internacional com presença marcante em nossa história. O teatro é efêmero. O teatro é a magia instantânea. No momento do teatro, os personagens são gigantes que pedem licença, emprestam-se dos corpos e das vozes dos atores e vêm dar notícia daquilo que ainda não podemos ver, daquilo que ainda não temos evidência. Ainda. Porque só quem se permite fazer ou ver um espetáculo de teatro pode sentir tamanha grandeza. Este documentário convida o espectador a conhecer um pouco sobre a história do teatro em Serra Negra pelas pessoas que em algum momento fizeram e ainda fazem parte desse enredo longevo. Este é apenas o primeiro de tantos documentários que podem vir a ser feitos sobre o teatro de Serra Negra.